Jó 31:1. Eu firmei um compromisso com os meus olhos. Então, por que eu deveria contemplar uma mulher? Comumente, acreditamos que as imoralidades sexuais têm início no coração. Pensamos que alimentamos tais pensamentos e, em seguida, agimos de acordo. No entanto, a imoralidade sexual não tem seu início no coração. O coração representa apenas a segunda fase dessa imoralidade. Jó tinha pleno conhecimento dessas etapas da imoralidade sexual. Ele sabia que tudo começava com o que ele observava. Caso ele olhasse de forma lasciva para uma mulher, seu coração começaria a meditar nisso e, consequentemente, o levaria ao pecado. Jó estabeleceu um compromisso com seus olhos, prometendo nunca contemplar lascivamente as mulheres. Se inscreva em nosso canal e comente de onde você nos assiste. Davi não conseguiu estabelecer um pacto com seus olhos e acabou caindo em pecado. A Bíblia oferece vários avisos sobre imoralidades sexuais, e essa é uma área que tem se tornado desafiadora para muitas pessoas, inclusive os cristãos. Um desses avisos pode ser encontrado em Provérbios 6:32, que declara: "Mas o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma o que tal faz." É evidente que nem todos os pecados são iguais. Embora todos os pecados, em última instância, levem à morte, eles não são equivalentes. Mentir não é o mesmo que pecar contra o próprio corpo. Mentir não é o mesmo que destruir a própria alma. No entanto, a Bíblia destaca especificamente que o adúltero destrói a própria alma. Isso indica que há uma gravidade particular na imoralidade sexual que, como seres humanos, talvez não compreendamos completamente. Provérbios 9:16 afirma: "O que é simples, volte-se para cá." Aos faltos de senso ela diz: "As águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é suave." Essas palavras ressaltam a sedução e a ilusão associadas à imoralidade sexual. Existe uma frase amplamente conhecida que contém uma meia-verdade, e todos sabemos que uma meia-verdade é uma mentira. Em essência, essa frase sugere que o sexo ilícito de um adúltero ou fornicador é mais satisfatório do que o sexo entre marido e mulher, que é sancionado por Deus. Daí a expressão: "As águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é suave." No entanto, essa frase não conta a história completa e omite o desfecho. Sejamos sinceros, há prazer no pecado. As pessoas não se envolvem em pecado porque isso lhes causa dor. Não, elas se envolvem em pecado porque há prazer nisso. Existe uma satisfação momentânea no pecado. É precisamente sobre esse prazer no pecado que a frase se refere. Existe um atrativo genuíno na emoção, na sensação de independência, na camaradagem e no prazer que acompanham a transgressão dos mandamentos de Deus e os conselhos da sabedoria. O pecado tem seus prazeres temporários por um período. A Bíblia nos alerta sobre as consequências e os danos que o pecado traz, tanto para nós mesmos quanto para os outros. Embora o pecado possa oferecer prazer momentâneo, ele também traz destruição, arrependimento e separação de Deus. No versículo 18, Salomão revela aos leitores a parte que foi convenientemente omitida. Provérbios 9:16 diz: "O que é simples, volte-se para cá." Aos faltos de senso, ela diz: "As águas roubadas são doces, e o pão comido às escondidas é suave." No entanto, o versículo 18 acrescenta: "Mas ele não sabe que ali estão os mortos, e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno." Essa revelação é impactante. Lembro-me da primeira vez que li esse versículo, fiquei paralisado por cerca de 30 minutos e compartilhei com meu pai a mensagem contida nele. Vamos refletir novamente. Mas ele não sabe que ali estão os mortos e que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. A imoralidade sexual é algo com o qual não devemos brincar. Um aspecto significativo da imoralidade sexual presente na igreja hoje é a pornografia. Essa é uma questão séria no cristianismo atual, e é algo que precisa ser abordado dentro da igreja. É comum encontrar pessoas que não olham para o sexo oposto com desejo, mas que assistem pornografia em casa. Alguns indivíduos podem até pregar contra o desejo lascivo pelo sexo oposto, mas não conseguem parar de consumir pornografia em sua privacidade doméstica. A pornografia traz consigo problemas que vão além da dependência e da imoralidade sexual. Seus impactos se estendem ao âmbito psicológico.
Ao analisar as estatísticas sobre o consumo de pornografia, posso afirmar que é algo alarmante. Aproximadamente 20 milhões de pessoas em nosso país a assistem regularmente. Além disso, estima-se que 35% de todos os downloads na internet estejam relacionados à pornografia. Dentro das comunidades cristãs, observa-se que 1 em cada 5 pastores jovens e 1 em cada 7 pastores adultos a assistem regularmente. Mais de 70% dos cristãos ou membros da igreja ainda lutam contra essa questão atualmente, e muitos assistem pornografia pelo menos uma vez por mês. É preocupante constatar que 90% dos adolescentes e 96% dos jovens adultos estão encorajando, aceitando ou permanecendo neutros nessa discussão. É importante ressaltar que não estou aqui para julgar ninguém, nem aqueles que lutam para se libertar dessa dependência. No entanto, isso não é algo que você deve aceitar como parte de sua vida. Se Jó afirmou ter feito um pacto com seus olhos para não olhar lascivamente para as mulheres, por que você não deveria fazer o mesmo pacto para evitar assistir pornografia? Essa dependência está afetando negativamente a capacidade das pessoas de se relacionarem saudavelmente com os outros. Muitos enfrentam a depressão e desenvolvem um sentimento de autoaversão por conta disso. Mas o que acontece no mundo invisível quando você assiste pornografia e essa prática se torna uma dependência? A verdade simples e clara é que isso se transforma em uma fortaleza. Uma vez que Satanás estabelece uma fortaleza em sua vida, ele não a abandonará facilmente. É por isso que as pessoas desejam parar, mas encontram dificuldades em fazê-lo. Elas lutam contra o mesmo pecado por 10, 20 ou 30 anos. Por quê? Porque é uma fortaleza. Com apenas 1, 2 ou 3 cliques, você tem acesso a um mundo totalmente diferente. E quanto mais tempo você passa imerso nesse mundo, mais profunda se torna essa fortaleza e mais firmemente suas garras se prendem a você. Lembro-me de um jovem que frequentava minha igreja e pediu orações para superar essa luta. Ele veio até mim em busca de oração, desesperado. Ele disse: Pastor, eu preciso de oração. Curioso, perguntei a ele: para quê? Ele explicou que toda vez que tentava orar, imagens impuras provenientes das coisas que estava assistindo na internet invadiam sua mente. Cada vez que ele começava a orar, essas imagens surgiam em sua mente e o interrompiam. Parecia haver uma parede literal entre ele e Deus. Essa situação afetou profundamente seu relacionamento com o Senhor. Esse jovem veio até mim em lágrimas, desejando parar, mas incapaz de fazê-lo. Infelizmente, muitas pessoas se encontram em situações semelhantes. Assim que o jovem compartilhou sua história comigo, lembrei-me de um versículo em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. O problema com essa fortaleza é que ela abre caminho para outras fortalezas se estabelecerem. Quando a pornografia se transforma em uma fortaleza, a luxúria também se torna uma fortaleza. Isso, por sua vez, abre caminho para outra fortaleza, a fornicação. No caso de pessoas casadas, a fornicação se transforma em adultério. Uma fortaleza abre as portas para outras fortalezas. O que ocorre no mundo invisível quando alguém assiste pornografia é que ela alimenta a luxúria. Ela a nutre e fornece tudo o que a luxúria precisa para crescer. Essa situação leva as pessoas a agirem de maneira tola e irracional. O pior é que elas continuam sofrendo as consequências das ações irracionais motivadas pela luxúria em seus corações. No entanto, muitas pessoas não desistem desses comportamentos. Portanto, esta mensagem serve como um aviso contra a luxúria. A verdade é que a luxúria é algo que precisa ser combatido em cada estágio da vida. Mesmo se você tem 16 anos, é necessário combater a luxúria. Se você tem 60 anos, precisa combater. E se você é solteiro e acredita que a luxúria desaparecerá quando se casar, isso é uma mentira. É preciso enfrentar a luxúria em todas as fases da vida. Acredito que uma das maiores causas de arrependimentos para nós, seres humanos, seja a luxúria. Se você deseja um futuro melhor para si mesmo, precisa lidar com a luxúria. A luxúria obscurecerá seu julgamento e prejudicará sua capacidade de tomar decisões sábias. A luxúria
é destrutiva. Ela destrói lares, saúde, finanças e alegria. A luxúria cria uma barreira entre você e Deus. Ela o lança em um abismo mais profundo do que você jamais imaginou. A luxúria obscurece sua mente e seu julgamento. Quando a luxúria está presente, sua capacidade de tomar decisões sábias desaparece. Ela domina seus pensamentos e prejudica sua capacidade de raciocinar. A luxúria torna-o irresponsável, assim como o efeito de uma droga. Quando alguém está sob o efeito das drogas, não é tão responsável quanto seria com a mente clara. Vale a pena trocar 10 minutos de prazer por todo o prejuízo causado? É realmente sensato para um homem que construiu um casamento de 20 anos abandonar sua esposa e filhos para buscar prazer passageiro? Qual é a sabedoria por trás de um homem deixar sua esposa para perseguir a esposa de outro homem? A luxúria cega os olhos de um homem, roubando-lhe sabedoria e força. Uma das maiores mentiras que se ouve é que a luxúria é um problema exclusivamente masculino. Isso não é verdade. As mulheres também lutam contra a luxúria tanto quanto os homens. Há pessoas que cometem ações e tentam atribuir a culpa ao diabo, quando na verdade é a sua própria luxúria que as leva a agir dessa forma. Por que você acha que Jó fez um pacto com seus olhos? A ideia de fazer um pacto implica um acordo mútuo. Pressupõe que duas ou mais partes se unam para estabelecer um contrato, concordando com promessas, regras, privilégios e responsabilidades. Jó concordou com seus olhos em relação ao que ele olharia. Jó 31:1 diz: Fiz um pacto com meus olhos, como pois os fixaria eu numa donzela? A luxúria não é algo para ser tratado com leviandade. Após 1 ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi enviou Joabe e seus servos, juntamente com todo o exército de Israel, para destruir os filhos de Amon e cercar Rabá. No entanto, Davi ficou em Jerusalém. Em uma tarde, enquanto Davi passeava no terraço de sua casa, ele viu uma mulher que estava se banhando. Essa mulher era extremamente bonita aos seus olhos. A simples visão dessa mulher trouxe uma série de problemas para Davi. Os olhos veem e o coração guarda, e o cérebro começa a processar, levando a pensamentos constantes. Quando se comete pecado sexual, não se está pecando contra outras pessoas, não se está pecando fora do corpo, não se está pecando para destruir a vida de outras pessoas, mas sim contra o próprio corpo. Está se destruindo a própria vida. Em 1 Coríntios 6,18 é dito: Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que comete fornicação peca contra o seu próprio corpo. Portanto, é importante fugir dos pecados sexuais e de todas as formas de pecado sexual. É preciso fugir das fontes de pecado sexual.